Olá pessoal, infelizmente eu não pude estar presencialmente online com vocês para essa nossa aula de hoje, mas eu estou aqui para gravar essa aula, um conteúdo muito joia para vocês, espero que vocês aproveitem e semana que vem já estarei de volta aqui para nossa aula sobre teologias contemporâneas, ok? Então não se desanime. Vamos caminhar juntos aí nessas aulas que será muito interessante e muito importante para as suas vidas. Hoje eu pretendo estabelecer os alicerces para que a gente possa entender as próximas duas aulas, quando trataremos então da teologia da libertação e da teologia queer. O que eu vou abordar hoje vai sustentar, é o argumento que vai permitir que essas teologias e algumas outras existam. Não estamos falando necessariamente, na aula de hoje, de alguma corrente teológica, alguns conceitos teológicos bem firmados, mas é mais sobre pressupostos hermenêuticos que sustentam e viabilizam um bando de teologias equivocadas, tá? E quando eu me utilizo do termo hermenêutica, entenda que é a doutrina ou a ciência cujo objetivo se caracteriza na interpretação ou compreensão dos textos. Eu quero ter aqui um momento de oração com vocês para que Deus me abençoe na transmissão desse conteúdo e também que vocês possam reter aquilo que vai ser transmitido. Pai, eu peço a sua graça, a sua bênção e o seu cuidado sobre a minha vida neste momento para que eu seja fiel na transmissão desse conteúdo e que ao analisarmos o tema de hoje consigamos perceber a relevância disso para a nossa vida e nos dê olhos atentos àquilo que acontece à nossa volta, às propostas teológicas, à cultura que nos cerca, e que em tudo isso a gente responda de maneira adequada. Em nome de Jesus. Amém. Quão atento você está à cultura à sua volta? Ao ouvir uma música, ver um filme, assistir a algum stand-up, o quanto que você consegue perceber os rumos que a sociedade está tomando, quais são as tendências, ou então você consegue traçar de onde que algo que existe hoje na nossa sociedade, como que isso surgiu? De onde que eles tiraram essas ideias, quem que formulou e por aí vai? Eu quero tratar hoje com vocês sobre a teologia contextual. Esse senhorzinho simpático é o Hans-Georg Gadamer. E vamos ver quais foram as suas ideias, as suas propostas, lembrando que ele não foi um teólogo, ele foi um filósofo que propôs algumas coisas que mudaram drasticamente o rumo do século XX no que diz respeito à teologia, à interpretação bíblica, mas ele também é um cara que exerceu uma influência muito grande na área do direito. Se você é alguém que cursa direito, talvez você já tenha ouvido sobre ele. Se não, pergunte para o seu professor. Para nós chegarmos no tema teologia contextual e para chegarmos no personagem Hans-Georg Gadamer, eu preciso antes trilhar um caminho com vocês para trazer algumas ideias do que é a nossa sociedade, como que ela se encontra, quais foram os personagens importantes que apareceram aí no meio do caminho. E eu destaco nesse momento o Jean-Paul Sartre, ele que é um dos criadores do existencialismo, e a frase tema dele é essa daqui: a existência precede a essência. Já ouviu essa expressão?
A ideia é que a pessoa nasce sem parâmetros fixos e ela, por conta própria, que vai definir os critérios da sua existência. Portanto, cada indivíduo é livre por si mesmo definir como vai viver, quem ele é, para que ele vive, para quem ele vive e por aí vai. É claro que ninguém nasce com algum sentido. Perguntas como no que consiste o existir, para que o indivíduo serve, não tem como nós chegarmos a uma resposta objetiva e universal. Quando ele fala que a existência precede a essência, a ideia é que primeiro o ser humano nasce. E após o seu nascimento, o indivíduo é livre para tomar alguma decisão com relação à sua essência, para responder quem ele é, tá? E um exemplo que a gente pode dar com relação a essa sua primeira frase, em que estamos nesse momento ainda analisando a cultura, como que nós chegamos onde chegamos no século XXI. Ele coloca um exemplo da tesoura, em que houve, antes de existir uma tesoura, um projeto. Houve alguém que pensou naquilo, que formulou a proposta daquilo, e então o objeto foi criado. Não é assim com o homem. Primeiro, o homem nasce, e depois ele vai definir a sua essência. Mais uma frase do Sartre. Antes de você surgir, a vida não é nada. Cabe a você dar significado a ela. E o valor não é nada mais que o significado escolhido por você. Olha só que interessante essa colocação que é colocada aqui nessa proposta existencialista, porque nós vemos nos nossos dias músicas, obras de artes, filmes que vão propor um estilo de vida, uma cosmovisão existencialista. Você consegue perceber quando algo desse tipo é proposto? Trago para vocês uma música do Raul Seixas. Não sei quantos conhecem a música Metamorfose Ambulante. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você vê essa letra, você ouve a música, que legal, tal. Você consegue ir a fundo com ela, analisar o que está sendo falado ali e o que está no coração desesperado da pessoa que compõe uma música dessa? Nessa música e nessa sentença que está aí no slide, o artista está afirmando que prefere viver em um estado de constante mudança, por isso a metamorfose ambulante, do que ser o mesmo todos os dias, com opiniões imutáveis, intransigentes. Sabe aquela pessoa que tem as suas convicções e é firme naquilo? Não é tanto. Eu não coloquei aí na projeção, mas vou continuar aqui trabalhando com essa música. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquilo que em um determinado momento foi válido, não é mais. A pessoa pode ter mudado de ideia de um momento para o outro sobre questões importantes da vida. Afinal de contas, não existem parâmetros fixos para medição. A música continua. Sobre o que é amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje te odeio, amanhã lhe tenho amor, tal. É chato chegar
a um objetivo no instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você percebe alguma relação da proposta existencialista de Sartre com essa música do Raul Seixas, em que a essência, que a existência precede a essência? Eu trato com vocês agora um assunto de extrema importância, chamada epistemologia, que é o estudo do saber, a doutrina do conhecimento, como que nós chegamos a conhecer aquilo que nós conhecemos, se o conhecimento é válido ou não. E mais uma vez eu preciso me utilizar desse autor fenomenal, Francis Schaeffer. Antes de ler, eu creio que vocês lembram ou já ouviram falar sobre aquela ideia de tese, antítese e síntese. Se você já teve que fazer algum trabalho na faculdade, provavelmente você passou por isso em metodologia científica, mas vamos ver a opinião dele. Já já eu vou explicar melhor essa questão da tese, antítese e síntese, e o que o cristianismo, o que as teologias contemporâneas têm a ver com isso. Portanto, se alguém se levantava para pregar o evangelho e dizia: creiam nisto, é a verdade. Aqueles que o ouviram diriam: bem, se aquilo é assim, então o contrário é falso. A pressuposição da antítese atingia toda a perspectiva mental dos homens. Não devemos esquecer que o cristianismo histórico tem os pés plantados na antítese. Você tem uma tese. E quando você contraria aquela tese, surge uma antítese. E no pensamento era comum aceitar isso. Se algo é A, outro algo é não A. Mais ou menos essa ideia. Então, essa questão de que se algo é verdadeiro, o oposto daquilo é falso. Então, isso que ele está querendo dizer aqui com a questão da antítese. Se você fala que o cristianismo é verdadeiro, o que é contrário ao cristianismo não é verdadeiro. E é lógico nós afirmarmos algo nesse sentido. Fazia parte do pensamento da humanidade pensar em termos de antítese. Mas vamos ver o que acontece. E ele vai falar um pouquinho sobre Hegel, que propôs que não somente teria uma tese e uma antítese. O resultado desse conflito teria uma síntese. E ele vai falar que quando Hegel propôs essa ideia da síntese, ele mudou o mundo. Olha o que ele diz. E as coisas nunca foram as mesmas desde então. Se compreendemos o desenvolvimento da filosofia ou da moral ou do pensamento político daquele dia até hoje, sabemos que Hegel e a síntese venceram. Em outras palavras, Hegel removeu a linha reta do pensamento anterior e, no seu lugar, colocou um triângulo. Em vez da antítese,
temos a síntese como a maneira do homem moderno abordar a verdade. Talvez agora as coisas comecem a fazer mais sentido. Por que que nós vemos algumas aberrações, algumas afirmações contraditórias que são levadas em considerações? Não é questão de verdadeiro ou falso. Pode ter algo que una os dois, pode ter alguma síntese de tudo isso. O homem moderno não pensa mais nesses termos de isso é certo, o oposto disso é errado. É interessante como que o Schaeffer vai tratar que é importante que nós saibamos isso nessa nossa apologética, no nosso evangelismo, porque nós precisamos saber quem são as pessoas que nós estamos falando. No slide anterior falou que ó, no contexto de pregar o evangelho, creiam nisso, é a verdade. Qual que é o contexto qual que é a definição da verdade nos nossos dias? Se nós falarmos em termos fixos, absolutos, será que eles vão ouvir? Mas será que por eles não estarem acostumados com isso ou não pensarem dessa maneira, a gente tem que mudar o conteúdo da mensagem? Fica aí para vocês pensarem. Olha só, um desenho aqui de como que acontece aquela dialética. Temos uma tese e uma antítese, que, como resultado daquilo, vira uma síntese, que também precisa de uma antítese, e aí por aí continua para sempre. E ele olha a humanidade nessa maneira. Então, no momento do capitalismo, precisa da antítese, que é o comunismo, que é a revolução, e daí vai surgir uma nova sociedade. Mas levando às últimas consequências essa proposta, quando que a gente vai ter alguma verdade absoluta, se o negócio está variando o tempo todo? Falando um pouco mais sobre o relativismo, que é uma das consequências do que está ali, essa mentalidade ela é antiga, tá bom? Eu vou citar para vocês uma frase de Protágoras de Abdera, um dos sofistas, mas antes mesmo dele, lá no jardim, essa proposta de relatividade já estava presente, em que o homem é a medida de todas as coisas. Assim o filósofo estava colocando o homem no centro. Agora a verdade depende unicamente da experiência pessoal. Ele falou que toda afirmação era relativa a algum ponto de vista. Daí, consequentemente, respostas para aquelas perguntas tão fundamentais como quem sou eu, por que estou aqui, para onde vou, quem me criou, depende apenas da opinião conforme o conhecimento e experiência de cada indivíduo. Não significa que a verdade não existe, mas ela não goza de um status universal. É o ser humano, é ele. É a minha verdade, é o que eu experimentei, é o que eu tenho para minha vida. Lá em Isaías 5:20 é um capítulo em que o profeta vai falar um monte de ais, várias denúncias e condenações à maneira que o povo estava vivendo. E lá no versículo 20 ele diz: ai dos que chamam ao mal bem, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem
das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Fazendo uma análise na situação de Judá, o centro que estava ali, o centro dessa anatomia de Judá, era a reversão de valores morais. Então, quando Deus diz que você não pode chamar ao mal bem e ao bem mal, será que existem critérios fixos de julgamento? Aparentemente sim. Olha só que engraçado. Isso daí é uma foto de um desfile de moda. Pensou que coisa linda, você está aí na igreja, está indo no shopping passear e você se encontra a pessoa vestindo uma roupa dessa. Bizarro, não? Mas parece que nos nossos dias aquilo que é ridículo passou a ser aceitável. O belo tem que ser belo para mim. O doce tem que ser doce para mim. O bom é o bom para mim e isso basta. Temos também histórias de... tem uma história que saiu notícia também. Em algum museu, a pessoa esqueceu seus óculos no chão. E o que aconteceu? Pessoas foram se aglomerando em torno daquele óculos, apreciando e desfrutando daquela obra de arte, aquele óculos que foi esquecido no chão. Será que não existem critérios de julgamento de coisas que são boas, belas, agradáveis? Ou será que é tudo subjetivo? Você consegue perceber a estupidez de certas músicas que são tão aclamadas nos nossos dias? Um exemplo do sucesso que coisas que são anormais fazem é o canal do YouTube Condzilla, 64 milhões de inscritos. Trago para vocês também um trecho de uma poesia da MC Carol. Olha só que poesia bela. Minha avó tá maluca, que é uma música dela, né? Minha avó tá maluca, minha avó tá maluca. Tanta coisa para comprar, ela comprou uma peruca. Como que nós lidamos com isso, teologicamente falando? Algo que me chamou muita atenção, um conceito que eu tive um pouco mais recentemente, é sobre a normatividade da criação. No universo natural, a obediência à lei é involuntária. Pensar aqui no batimento do seu coração, as montanhas, a maneira em que as plantas nascem, morrem. Pensa aqui no universo natural, o sol se pondo, o sol nascendo, o movimento dos planetas. A obediência à lei é involuntária. Ela não pode desobedecer às leis de Deus. Não são seres morais. São necessárias para a manutenção da vida. Por isso que as coisas acontecem bem no universo natural. Elas estão acontecendo. O sol não vai chegar e falar: acho que não vou nascer hoje não, acho que vou ficar por aqui tranquilinho. Eu não estou negando aqui o efeito da queda, inclusive no nosso universo natural, em que desfrutamos de coisas ruins nós percebemos que às vezes as coisas não estão
como foram planejadas para estar. Às vezes você vai ver uma planta anômala, você vai ver uma árvore que não vai dar bons frutos. Vamos dizer então que há aspectos em que o pecado afetou esse mundo natural, mas ele está acontecendo. Não há um ato de rebeldia daquilo, tá? E tudo isso glorifica a Deus. Só que no universo cultural, as normas são positivadas pelo agente, que é o homem. Pode obedecer ou desobedecer, entretanto, são leis. E a obediência ou a desobediência tem consequências. Deus criou o mundo de tal forma que existem critérios fixos para o homem andar de acordo. É que, ao contrário do sol, da lua, das estrelas, da árvore, o homem, por ser um agente moral, ele pode negligenciar. E o que acontece quando negligencia isso é tragédia. Por isso, no mundo, no universo cultural, nós podemos perceber coisas que estão em desacordo com aquilo que é a harmonia de Deus, aquilo que é norma de Deus, aquilo que é belo. Não é questão simplesmente de, eu acho que isso não é de acordo com o meu gosto. Não, isso não é de acordo com o gosto de Deus. Isso não faz parte daquilo que é harmônico para o Senhor. Entendendo um pouco mais dos nossos dias, há um conceito. Calma que eu ainda vou chegar no Gadamer, tá bom? Há um conceito chamado colagem. Um conceito que o Helder Cardin também abordou em uma de suas aulas e no seu livro sobre hermenêutica ele trata disso novamente. Olha o título da matéria: Lésbicas, casadas e pastoras de uma igreja evangélica. Não importa se as ideias são opostas, se há contradição, se elas estão andando em caminhos diferentes ou que elas não fazem sentido algum. Junte o que você quiser. Com relação à sua sexualidade, escolha. Vai ser casado ou solteiro? Escolha. Você escolhe. Vai ser membro de alguma igreja? Vai. Você vai ser pastor? Você pode, você não pode. E você vai juntando. Essa que é a ideia da colagem. É de você pegar várias coisas, várias propostas, várias ideias e você vai colocando aquilo como parte da sua vida. O problema é que existem elementos altamente incoerentes nisso tudo, tá? Na interação entre essas teologias ou conceitos. No entanto, sobre a perspectiva de uma pluralidade de verdades, uma notícia como essa é normal, não tem problema nenhum. Vamos falar agora sobre uma proposta teológica em que vai ter essa ideia da colagem. Junta o que você acha sobre o que é amor, o que é justiça, quem é Deus, quem é o ser humano e vai formando a sua ideia. Rob Bell, vamos lá. Para mim, essa daqui é a entrevista que saiu na Veja, 2012. Um pastor evangélico, altamente criticado. Para mim, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa decente com um coração no peito. Se estamos levando a sério a mensagem de Jesus sobre o amor de Deus por todos nós,
A salvação universal deve ser o ponto de partida. O Deus sobre o qual Jesus falou não seria capaz de ferir alguém. Ele está lendo, vamos dizer, os textos da Bíblia já com uma lente ideológica ou uma lente política, em muitos casos. Então, eles são chamados de leitores ideológicos. Ele já chega às Escrituras com uma agenda, com ideias que ele quer defender. Então, ele coloca a ideia de Deus, mas com uma determinada perspectiva sobre o amor. E observe também que na colocação dele, 2 vezes ele vai dizer para mim, para mim. É por isso que eu coloquei como, vamos dizer, capa da minha apresentação de slide aqui, essa imagem que foi uma pessoa lá da Chácara Primavera que fez esses recortes aí, mas eu acho que a ideia da teologia contemporânea ou das várias teologias contemporâneas que existem hoje é essa ideia que nós temos de Deus. Pegamos um pouquinho do que achamos aqui, um pouquinho do que é legal aqui, e vai juntando e você vai tendo a sua própria concepção de Deus. Caminhando agora para o Hans-Georg Gadamer e a teologia contextual. E vamos ver a influência que esse filósofo alemão teve. A sua obra que fez um maior sucesso, ou que teve um maior alcance, que teve uma maior influência, foi o livro Verdade e Método, tá? E é conhecido também a proposta dele como a hermenêutica dialética. E aí, já lembrou aquilo que a gente viu lá um pouquinho da tese, antítese, síntese? Olha só. Algumas das suas ideias. Primeiro, pressupostos. O que vai dizer? Nós não podemos nos livrar dos nossos pressupostos por meio do uso de métodos, pois a objetividade não consegue se sobressair diante das variantes históricas da subjetividade. Ele vai falar que os pressupostos que a pessoa tem são elemento fundamental para compreender um texto. O entendimento é dependente das circunstâncias históricas, dos interesses e pressupostos do intérprete. Presta atenção aqui e já olha por que nós estamos chamando esse movimento de teologia contextual. O entendimento de um texto, e ele não está tratando exclusivamente da Bíblia, vai depender muito das circunstâncias da pessoa, onde ela nasceu, o que ela está passando, seus interesses, os pressupostos. E os pressupostos vêm do leitor e não do texto, cujo sentido é sempre indeterminado. Ele vai falar que aquilo que está escrito não pode se afirmar que aquilo tem um sentido determinado. Calma que nós vamos ampliar um pouquinho essa ideia ainda. Aquela entrevista do Rob Bell é um exemplo disso, a questão de chegar ao livro já com alguns pressupostos. E você não vai abrir mão dele. Para ser coerente e justo com o Gadamer, ele também vai falar sobre quais pressupostos
Você pode se achegar ao texto e quais você não pode. Mas, em resumo, você não pode chegar com pressupostos que são fixos, firmes, que você jamais abra mão. Mas algumas das suas ideias, a intenção autoral. O sentido de um texto sempre vai além daquele pretendido por seu autor, já que o texto não consiste em reproduzir o sentido do autor, mas em produzir um novo sentido. O autor escreveu com, com um destinatário, com um propósito, com uma ideia. Mas o que ele vai falar aqui, a gente não pode dizer que aquele texto manteve o seu sentido original. Nós vamos atribuir agora um novo sentido para ele. E em terceiro, a ideia da fusão de horizontes, que para se determinar o sentido de um texto, é necessário a participação do texto, daquele escrito, daquele conteúdo, e do leitor. E nessa fusão haverá o sentido. E a teologia contextual, chamada assim, novamente, é porque eles enfatizam muito o contexto social, cultural, econômico, no qual o Evangelho, por exemplo, em suas doutrinas teológicas e específicas, aparecem. Lembra que eu falei que o tema de hoje ia servir de base para as nossas próximas duas aulas, que seriam Teologia da Libertação e Teologia Queer. O que seria a Teologia da Libertação? É você olhar para a Bíblia já com seus pressupostos, com uma agenda, e de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o contexto da época ou daquela determinada região, aí então vocês vão definir o sentido do texto bíblico. O que mais é interessante de Hans-Georg Gadamer, e o que eu vou falar sobre Gadamer, eu estarei aplicando e trazendo um pouquinho mais das suas concepções no âmbito da teologia e quais são as influências na teologia, tá? Eu não estou aqui capacitado para falar em termos do direito. Os artigos que eu li sobre Gadamer estavam em sites de direito, mas eu vou me limitar aqui às suas influências hermenêuticas de interpretação na teologia. A reader response, que é a resposta do leitor, enfatiza uma relação de reciprocidade entre o leitor e o texto. Lembra que eu falei da fusão de horizontes lá? Desse modo, o texto não tem autonomia. O propósito que o autor tinha a escrever determinada coisa é perdido. E nessa imagem que nós temos aqui, olha só, em um círculo temos o texto e no outro o seu leitor. E na fusão desses dois que nós vamos encontrar o texto, encontrar o significado. O sentido dos textos a serem interpretados não pode ser restrito à opinião imaginativa do seu autor. Como faz muito tempo que o autor já escreveu, eu não posso
me dar ao luxo de dizer o que de fato ele estava dizendo. Eu não posso penetrar a mente daquele autor e afirmar com absoluta certeza que aquilo é uma ideia imutável e por aí vai. Isso por termos uma grande dificuldade de entender e de compreender as intenções do autor para aquilo que foi escrito. Interessante que se a gente fizesse essa crítica àquilo que ele escreveu, eu também poderia dar um outro significado para aquilo que ele está falando e dizendo, e nós não estaríamos conversando sobre nada aqui. E quando olhamos para alguns livros bíblicos, por exemplo, 1 João, nós percebemos ali alguns relatos claros do motivo por que aquela carta foi escrita. Por exemplo, 1 João 1, no capítulo 1, versículos 3 e 4, o objetivo ali é promover a genuína comunhão cristã baseada no conhecimento de Deus correto, no conhecimento correto de Deus e de Cristo. 1 João, se você quiser ir acompanhando aí com a sua Bíblia, capítulo 2, verso 1, mais um propósito da existência daquela carta: impedir o crescimento do pecado entre os crentes. Capítulo 5, verso 13, oferecer a certeza da salvação. Veja que há sentido, há propósito estabelecido naquilo. E não é na atividade do seu leitor em que vamos determinar alguma coisa. Se fosse assim, pouco importa aquilo que Paulo escreveu e qual era a sua intenção ao escrever o livro de Efésios. Nós não levamos em consideração assim o propósito do autor, a ocasião histórica em que ele escreveu, o contexto da sociedade da época. O sentido do texto é encontrado através desse diálogo com o texto presente. Assim, tem essa morte da intenção do autor. Aplicando isso para a teologia, só vem desgraça se for aplicado assim. E as desgraças que a gente vai comentar, teologia da libertação, teologia queer, tem outras, resultado de uma hermenêutica equivocada. A leitura de um texto ultrapassa as intenções do autor, já que o diferente contexto altera inclusive e amplia os sentidos originalmente pensados pelo escritor. Ele vai além, entendeu? A interpretação nunca se dissocia de seu componente histórico e cultural. Não há conhecimento da coisa em si, mas sua mediação com a tradição e com os preconceitos do autor. Essa ideia de ampliamento do sentido é mais ou menos assim. Paulo quis dizer isso, tá? Paulo disse isso, ok, tá. Mas na verdade, então você vai além. Você lê o livro levando em consideração não o momento histórico que o autor estava, mas o que você se encontra. Aí a pessoa vai ler o livro de Êxodo e vai ver todo aquele relacionamento do faraó com os israelitas e você fala, gente, é isso. O texto está falando comigo aqui e o sentido do texto é
é a luta de classes, é o relacionamento empregado e patrão. Vale um parênteses aqui para falar que a interpretação de um texto, o entendimento do seu significado é diferente da aplicação. Existem textos em que que chegamos ao entendimento da proposta do escritor para os seus ouvintes da época que receberam aquilo, e nós podemos fazer aplicações, implicações para a nossa vida hoje, mas esse não é o sentido do texto, tá? E nesse sentido, tem também muitos desvios no momento da pregação em que as pessoas vão trazer o momento prático da aplicação, entendeu? Aí que vem coisas do tipo, você tem que derrubar o seu Golias, você tem que sair da barriga do peixe, e por aí vai. Quem quiser compreender o texto, realiza sempre um projetar. Então, o texto e o sentido do texto vai sempre além do pretendido por seu autor. Se tratando da Bíblia, em que nós depositamos a confiança nesse livro e nós vivemos a nossa vida debaixo do que está escrito, como que eu vou me colocar debaixo de algo que não goza de uma inspiração de Deus? O que goza de inspiração de Deus é o que está escrito, e não aquilo que eu vou projetar, aquilo que eu vou dialogar e tudo mais. Se você se apoia nisso, você está perdido. Mais uma vez, a ideia é de produzir uma nova ideia, de trazer aquela... tem a tese, a síntese e a antítese. Não, perdão, a tese, antítese, e eu vou produzir uma síntese. Como nós vemos isso em nossos dias, eu creio que muito daquilo que ficou conhecido como fake news tem um pouco das suas raízes aqui, em que às vezes a pessoa se depara com uma frase, com uma sentença, e é pano para manga, a pessoa vai lá e vai defender a ideia que ela quiser. Eu ouvi recentemente uma entrevista do Paulo Guedes, que estava comentando sobre a economia do Brasil, os caminhos e tal. E em determinado momento ele estava falando que se deixasse de fazer tal coisa, se não prestasse atenção a tal coisa, se negligenciasse alguns aspectos da economia, do mercado e tudo mais, em 4 meses nós viraríamos a Venezuela. Na verdade, ele falou, em 4 meses nós viramos a Venezuela. Não deu um dia, eu já vi uma manchete assim: Paulo Guedes diz que em 4 meses vamos virar Venezuela. Olha só como que surge a fake news. E tratando aqui agora de algumas implicações para as nossas vidas com relação a essa proposta do Reader Response, eu creio que vocês já tiveram que lidar em algum momento com a questão das ideologias. Teríamos que ter um outro estudo para comentar o seu surgimento, lá com Antoine de Stout de Tracy, mas o fato é que você vai tirar Deus da jogada, vai elaborar, vai pensar em alguma proposta e vai correr atrás daquilo. Isso que são as ideologias, remontando também ao iluminismo, que a gente comentou um pouco aula passada.
Quando nós temos que lidar com assuntos como o feminismo, direito das mulheres, questão da dignidade, importância, tudo mais, você não precisa fazer essa colagem, vamos dizer assim, em que você se identificará como uma cristã feminista. Em Cristo, nós já temos temos as respostas para todas essas questões. Então você pode se identificar com Cristo e por isso você leva em consideração aquilo que ele diz sobre a mulher, sua dignidade, a questão da mesma palavra utilizada para mulher no Antigo Testamento é a palavra usada como o amparo, como socorro, e você responde às questões do nosso dia com a Bíblia e não com uma associação a qualquer ideologia, tá? A ideologia política também se enquadra aí. Você está em Cristo, então não precisa ficar colando. Ah, eu sou um cristão, feminista, capitalista, socialista, ambientalista e vai defendendo todas as agendas e tudo mais. Agora, algo para confrontar, nós rejeitamos isso que está sendo proposto aqui por Gadamer, mas qual que é a sua postura quando você lida com alguma passagem da Escritura que confronta as suas crenças e os seus pressupostos? Com qual que você fica? Conheço muita gente que abraça determinada parte da Bíblia, da igreja, do cristianismo, mas quando confronta alguma área que tem dificuldade, aí ela rejeita. Olha só o erro que você está caindo. Então, para você analisar o seu coração. Mais do que destravar o significado do passado, o ato de interpretação estabelece uma dialética com o texto no presente. Quais são as principais vertentes da Reader Response? Teologia da libertação, a hermenêutica feminista, a teologia negra, afrodescendente ou afro-brasileira, teologia asiática e indígena, hermenêutica homoafetiva, hermenêutica pós-colonialista e a lista segue, tá bom? Onde eu parei? Tá. E de outro lado, a hermenêutica filosófica nos ensina que o ser não pode ser compreendido em sua totalidade, não podendo assim haver uma pretensão da totalidade de interpretação. Muito perigoso, tá, gente? E olha o que ele vai falar sobre as Escrituras. Assim, a tradição escrita, a Sagrada Escritura, como qualquer outra informação histórica, não podem valer por si mesmas. Antes, a possibilidade de que a tradição seja verdade depende da credibilidade que a razão lhe concede. A fonte última de toda autoridade já não é a tradição, mas a razão. O que está escrito não precisa ser verdade. Nós podemos sabê-lo menor. Olha que perigo, mais uma vez, aludindo aqui ao iluminismo. E lembra do texto que eu falei semana passada também, de Provérbios 3, 5 e 6? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Vamos dizer que esse daqui está sendo o versículo-chave para a nossa discussão em teologias contemporâneas, que é o homem, através da sua razão, querendo ditar a regra do jogo. O significado sofre um tipo de autoalienação e deve ser afirmado de novo ou redespertado para a linguagem falada pelo leitor. E por fim, o que satisfaz a nossa consciência histórica é sempre uma pluralidade de vozes nas quais ressoa o passado, várias opiniões, várias ideias. Muito bom que seja assim, né? Mas vamos ver onde tudo isso vai nos levar na teologia e onde pessoas estão completamente afastadas da verdade de Deus por conta de uma mentira, que também é um contexto não muito agradável para os nossos dias. O que nós podemos levar de consideração, e aqui eu já estou caminhando para o término da aula, o que nós podemos levar de aspectos negativos e positivos dessa teologia contextual, dessa hermenêutica contextual? Bem, o aspecto positivo é que a mensagem proclamada não deve estar alienada à realidade de determinada cultura. Eu estou falando aqui no sentido de um missionário que vai para o campo pregar para os índios e ele aparece lá de com terno, gravata, calça social, sapato, Bíblia debaixo do braço. A crítica feita aqui pela teologia contextual tem muito a nos ensinar sobre a necessidade de nós nos comunicarmos de maneira adequada com o nosso público. Não estarmos alienados, só chegar e falar, escuta aqui, a Bíblia diz isso, pá, beleza. Há um diálogo, há o momento de se entender as necessidades, o momento de vida, quem que aquela pessoa é, qual que é a sua história. E eu creio que nós, enquanto igreja brasileira, temos pecado com relação a isso. De não trazer uma mensagem de maneira relevante, de maneira verdadeira, em amor, mas relevante, que faça sentido para a pessoa que está ouvindo aquilo, que vai mudar alguma coisa na sua vida na condição a qual ela se encontra. Isso que eu estou falando é diferente de falarmos que o significado daquele texto é aquilo que a pessoa está passando. É diferente. Mas o aspecto negativo da teologia contextual é que não é o momento histórico em que vivemos que ditará o sentido das escrituras, tá? Isso é uma aberração. Eu quero ler com vocês agora Atos 17, passagem de Paulo, lá no Areópago. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tornando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esses que adorais. Eu perdi aqui. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pessoal, era isso que eu tinha proposto para a aula de hoje, mas eu quero deixar algo para vocês interagirem aí no Google Meet. O que vocês acharam dessa abordagem de Paulo? Ele foi bem sucedido? O que foi interessante? O que vocês notam em que ele foi sábio? Ou talvez você ache que ele foi indelicado? Quero que vocês batam um papo sobre esse discurso de Paulo no Areópago. Que Deus abençoe todos vocês. Espero todos semana que vem, próximo domingo às 6 horas aqui, para falarmos sobre a teologia da libertação, ok? Grande abraço, fiquem com Deus.